Olá, estamos de volta vamos continuar falando um pouco sobre cidadania e as questões falando sobre a cidadania que serão trabalhadas, são essas 5 questões. E a primeira questão ela fala sobre o conceito, sobre a partir do momento que você teve contato com o conceito de cidadania, o que é que você acha? Você se considera um cidadão? E se sim, ou por quê? A gente lembra que o conceito de cidadania, o envolvimento do cidadão com a sociedade, a noção de pertencimento que as pessoas têm com a comunidade da qual elas fazem parte, a forma com que ajuda o desenvolvimento da sua comunidade, o seu sentimento de responsabilidade com a sua comunidade, enfim, a interação da pessoa com o seu meio. Lembrando sempre das questões dos direitos e também dos seus deveres. E aí você vai falar, né? Lembrando desse conceito, você vai falar que se você acha que você se considera sim ou não cidadão. Segunda, porque é importante que aprendemos, cada um de nós aprendemos o conceito de cidadania, perdão aí pelo erro. É importante que a gente aprenda o significado e o conceito de cidadania para cada vez mais a gente se inteirar do que está ao nosso redor, se responsabilizar também pela sociedade, entender que a sociedade, eu faço parte dessa sociedade, então eu tenho responsabilidade em fazê-la melhor, e contribuir também, atender respeitar o que se estabelece como regra e também lutar pelos meus direitos, reconhecimento dos meus direitos, os direitos das pessoas que compõem o meu grupo social, o meu grupo, a minha comunidade. Então, basicamente, é estabelecer, amadurecer, é desenvolver esse sentimento de pertencimento, de aproximação com o que se decide e as minhas atitudes. Terceira questão. Segundo o texto, nossa identidade é composta por quais componentes? Segundo o texto, a nossa identidade ela é composta pela noção de igualdade, pela luta de direitos e também pelo respeito às especificidades de cada pessoa, de cada indivíduo. Próxima questão. Você acha que os componentes citados na questão anterior podem entrar em conflito? Explique. Sim, a questão de igualdades ela pode ser compreendida de uma forma um pouco mais complexa. Por quê? Porque quando nós falamos igualdade, a gente tem que parar e analisar a nossa sociedade, principalmente o nosso país, que é um país com um grande índice de desigualdade. E a gente sabe que quanto mais desigual um país, pior a sua qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas. Então, a ideia é que a desigualdade ela possa diminuir a cada dia mais, dando melhores condições de vida para toda a população. Então, em teoria, nos direitos, nós somos iguais, mas na prática a gente pode observar uma grande desigualdade. Então, poucas pessoas têm acesso a muitas coisas e muitas pessoas não têm acesso nem ao que é considerado básico. Então, sobre isso existe um conflito, sobre isso existe algo a ser observado entre a prática e a realidade, entre os direitos que se luta para conseguir e essa igualdade que ainda não chegamos, ainda não alcançamos. Leia o texto. A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de seus membros sentimento que pertence a ela. O trecho lido nos remete à ideia de pertencimento, ou seja, a crença subjetiva na origem comum que une os diferentes indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmo como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e ideias. A partir disso, você se considera pertencente a um grupo. Por que é tão importante amadurecer, desenvolver essa ideia de pertencimento na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor? As pessoas precisam se entender como membro, parte de um todo, para que ela lute pelos direitos, lute para respeite e valorize o que se tem, e também lute pela melhoria desse grupo. Quando a gente fala em pertencimento, por exemplo, quando você
não picha, você não risca uma parede, você não risca uma parede porque você sabe que aquela parede é da sua comunidade. Então, é como se fosse a sua casa. Então, as ruas, você suja a rua da sua comunidade. Então, quando você suja essa rua de onde você mora, como se você não fizesse parte dela. Porque se você se sentisse pertencente a ela, você não ia sujar. Porque você não ia sujar, você não vai deixar onde o que você gosta, o que você ama, aquilo que é seu, em um estado que você não gosta, que você não acha bonito. Então, assim também vai para todas as questões políticas. É importante que eu entenda sobre política também, porque faz parte da minha cidadania. Quanto mais eu me distancio, pior é para a sociedade. A aproximação que se tem com a política para entender, para escolher melhor os representantes. Então, esse exercício de cidadania, então, se distanciar, eu não entendo, eu não pertenço à política, pertence, porque as decisões que são tomadas na política, elas refletem diretamente na sua vida. Então, é interessante, muito importante que a gente se sinta pertencente, que a gente consiga aprimorar cada vez mais esse conceito nas nossas vidas, para as decisões que forem sendo tomadas sejam decisões que beneficiem o nosso futuro. Não só a questão pessoal, a questão particular de indivíduo, mas a coletividade. Quando a gente pensa um projeto, programa algo para o coletivo, então a possibilidade é que a melhora não atinja somente a minha família, mas toda a sociedade. Então, de alguma forma, essa cidadania, ela estreitando o laço de pertencimento com o cidadão, só tem ganhos para todo mundo, você, indivíduo e a coletividade. Então, basicamente, respondendo essa questão. Então, espero, meus queridos, que vocês tenham refletido sobre o que é ser cidadão, sobre esse conceito de cidadania, sobre a participação, sobre a noção de deveres, a noção também de direitos, importante, e que vocês analisem aí sempre, estou sempre trazendo, sempre proponho isso nas aulas, que vocês analisem o comportamento de vocês, analisem o posicionamento de vocês diante do conceito que foi trazido aqui para a nossa aula, certo? Fique bem, esteja bem, até o nosso próximo encontro.